Bom dia. Estamos aqui fazendo a resolução da atividade 2 do PET, sobre introdução à cinemática e movimento uniforme, medidas e comprimentos. Bom, gente, o primeiro exercício encaminhado para vocês, após a aula, foi: uma pequena formiga anda sobre uma régua, partindo da posição A e se movimentando até B. Em seguida, retorna à posição como indicado na figura abaixo. Então, vamos lá na figura. Eu tenho uma régua com 10 centímetros. De 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A formiguinha está na posição A e a posição A está no 2, conforme o desenho. E se movimenta até B. E o B está no 9. E depois nós temos aqui no C, que é no 5, a posição da formiguinha. Em seguida, retorna até a posição C, como indicado na figura abaixo, né? Então, essa é a figura. Uma régua de 10 centímetros. Nós estamos falando em centímetros. Aí a pergunta é: calcula a distância total percorrida e o deslocamento da formiga. Olha para vocês verem. Vocês andaram de A a B até C. Então, a sua distância total é A até B e de B até C. Seu ponto inicial é A, vai até B e de B até C. De A até B, nós temos 9, não é isso? Nós não fomos até 9? 9 menos 2. Então, nós temos 7 centímetros. A formiga andou 7 centímetros até chegar a B. De B até C, nós temos 9 menos 5, que é igual a 4 centímetros. Somando a distância de A mais B mais B até C, nós temos 7 mais 4, que dá 11 centímetros. Essa é a distância total percorrida da formiga. A letra B é o seu deslocamento. O que é um deslocamento? É a menor distância percorrida. De A a B, nós temos 7, nós já sabemos. De B a C, nós temos 4. E de A a C, do ponto inicial até ao ponto C, quanto que é? Então, deslocamento é de A a C. Vamos ver o que dá. É 5 menos 2, que é igual a 3 centímetros. Então, o menor deslocamento é do ponto inicial até o final, de A até C, que vai dar 3 centímetros. Entenderam aí, gente? Vamos para o exercício da atividade 2. É teórica, né? Vamos lá. O 2 aqui. A distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Então, nós estamos falando que a distância da Terra até o Sol é 10 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, nós estamos falando Terra em torno ao Sol, você acha que podemos tratar de uma partícula? Justifique. O que é uma partícula? A menor é alguma coisa que não tem como você estudar. Porque é tão pequenininho que você tem que juntar um grupo para fazer um estudo. Se você pegar o Sol como referência, a Terra é uma partícula. Olha, do Sol à Terra é uma partícula. A Terra vira uma partícula, porque o Sol está tão distante que a Terra fica minúscula para o Sol. A distância entre o Sol. Se analisarmos que a pergunta, o Sol em relação à Terra, quanto está em volta, em torno, ao estudarmos o movimento da Terra em torno ao Sol, aí sim, nós vamos dizer que a partícula, podemos dizer que é uma partícula, porque nós estamos analisando agora nós estamos analisando o Sol
com a Terra. Aí sim, nós estamos dizendo que é tão minúsculo, é minúsculo que não é uma partícula, não é uma partícula. Se analisarmos em torno do Sol, não é uma partícula, porque analisando o seu diâmetro, porque aqui estamos analisando uma rotatória da Terra em torno do Sol. Então, quando você olha o Sol diante da Terra, não é uma partícula, já é coisas volumosas que você pode estudar, tanto a Terra como o Sol e a distância entre um e o outro. Essa é a questão 2. Bom, vamos voltar na questão 2 aqui. A distância da Terra ao Sol equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. O diâmetro da Terra, é de 1,3 vezes 10 elevado a 7 metros. Então, para vocês verem, a distância é muito longa. Nós temos aqui 7 menos 11 dá 5, né? 5, dá 4. 4 vezes em termos de relação de distância e diâmetro. Então, é passivo de estudo. Então, ela é uma partícula. É uma partícula. Vamos para a questão 3. Um satélite artificial de 15 metros de comprimento está girando em torno da Terra. Então, eu tenho um satélite de 15 metros de comprimento girando em torno da Terra. A uma altura de 500 quilômetros. Olha, você vê, 500 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500. O raio da Terra, 6.500. No estudo desse movimento, responda. A Terra poderá ser considerada uma partícula? Olha, gente, sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500 quilômetros no estudo deste movimento. A Terra poderá ser considerada uma partícula? Não. Porque ela é grande, ela tem 6.500 quilômetros de raio. Porque o seu tamanho, em relação ao tamanho, ao satélite, é significativamente grande. Ela é grande em relação ao satélite. O satélite tem 15 metros, ela tem 6.500. Aí a segunda pergunta, o satélite pode ser considerado uma partícula? Justifique. Aí sim, o satélite é muito pequeno em relação à Terra, pois seu tamanho é insignificante, pequeno em relação ao tamanho da Terra. Quarta questão. 2 carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. Todos os carros estão no mesmo sentido. O carro A atinge 60 km por hora e o carro B, um pouco mais à frente, atinge também 60 km por hora. Todos os dois estão paralelos um ao outro com 60 km por hora. A distância entre A e B está variando? Justifique. Não está variando. Eles estão todos dois no mesmo tempo, na mesma estrada, na mesma direção e com a mesma velocidade. Então, não há variação entre a distância de A e B. Letra B. Para um observador em A, eu estou no carro A e vocês estão no carro B. Está em repouso ou em movimento? Se eu olho para o carro A, assim, até posso conversar com eles nessa mesma velocidade. O carro está em repouso, pois o carro A está no mesmo tempo, com a mesma velocidade e a mesma distância. Vamos para a quinta e última questão. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Para a pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? A trajetória, gente, ela é retilínea, porque o rapaz dentro do carro, ele vai enxergar a pedra caindo reto, como se fosse reto, entendeu? Porque a pessoa que soltou a pedra não consegue identificar a curva, porque ela está dentro do ônibus, ela está olhando para fora. Aí a letra B, para uma pessoa parada sobre o solo, na calçada, e olhando para o ônibus, frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Ela já é uma parabólica, porque ela faz o observador na calçada enxerga ela na sua curvatura, que vem pelo vento, pela força do vento, que nós vamos estudar mais na frente. Com isso, está concluída a atividade, a resolução da atividade
2 do PET. E desejo a vocês que vocês tenham um bom trabalho aí, que a gente volta aí o mais rápido possível para a sala de aula. Um abraço.